Bom dia, alunos do sexto ano do Levindo. Aqui é o professor Acílio, de História. Chegamos ao PET 7, né? E aí a gente está terminando, né, o ano. Então eu peço para aqueles que têm atividades atrasadas concluí-las, né, o mais rápido possível. E espero que todo mundo esteja bem. Vou deixar material complementar para poder resolver as atividades desse PET. Vou deixar o PET lá em formato de Word, formulário, como tem sido feito todos os meses, né, de todos os PETs. E também dizer que eu estou à disposição para tirar dúvidas no Conexão Escola terças e quartas, no Google Classroom, ou me mandar um e-mail que eu também disponibilizei, tá bom? E aí vamos ver do que se trata esse vídeo referente às 4 semanas do PET. Na semana 1, o tema é feudalismo. Aí tem um texto falando sobre a sociedade feudal, né? O rei, o servo, os senhores feudais. Bom, na número 1 é um caça-palavra, né? Entre o feudalismo e os povos germânicos. No Google Formulário, deixei embaixo, vocês podem só escrever as palavras que vocês encontraram. Quem fizer no caderno, ou pode anotar as palavras que encontrou, ou quem imprimiu o PET, que eu mandei, pode fazer aqui mesmo, né? Por exemplo, aqui, ó, vândalos, eu não consigo marcar aqui, ó, mas aqui tem vândalos, suevos é um outro povo. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, feudalismo, né? Então, caça-palavras, encontrar as palavras referentes ao feudalismo. Número 2. Havia 3 grupos sociais na época do feudalismo: nobreza, clero e camponês. Complete a tabela abaixo com 3 características de cada grupo social. Ó, aqui está desfigurado, mas aqui é o número 1 aqui, o 2 e o 3. Servos, nobres e clero. Aí você vai fazer uma pesquisa, ou então aqui no texto mesmo, falando, ó, clero, membros da igreja, tinham um grande poder, pois era responsável pela proteção espiritual da sociedade. Aí você vai colocar aqui, ó, membros da igreja, tinham um grande poder, eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Aí vocês colocam as 3 características aqui, ó, do clero, da nobreza e dos servos. Número 3. Sociedade feudal era dominada por grandes proprietários de terra que detinham grandes poderes econômicos e políticos. Esses proprietários estabeleciam laços de suzerania e de vassalagem. Leia o texto a seguir. Quem eram os vassalos? O vassalo geralmente é aquele que recebia a terra, aquele que jurava fidelidade, né? O suzerano é aquele que concedia a terra, é aquele que doava, né, a terra mediante algumas obrigações para o vassalo. Como é a relação entre vassalos e suzeranos? É uma relação de fidelidade. O vassalo recebe a terra do suzerano e deve obrigação a ele. 4. No século XII, o religioso francês Estevão de Fougères escreveu os seguintes versos sobre a sociedade de sua época. Os clérigos devem por todos orar, os cavaleiros sem demora devem defender e honorar, e os camponeses sofrer. Cavaleiros e cleros, sem falha, vivem de quem trabalha. Após ler os versos, responda: qual é a crítica feita pelo autor? É só olhar aqui no final. O cavaleiro e o clero, né, vivem de quem trabalha. Então, que o clero e os cavaleiros, a nobreza, não trabalha. 5. O feudo era uma unidade produtora autossuficiente. Quase tudo que seus moradores necessitavam era produzido no próprio feudo.
Em um feudo eram praticados vários tipos de artesanato e também algumas atividades comerciais. No entanto, a principal atividade econômica era a agricultura. Complete a tabela com as informações que estão faltando. Terras comunais. As terras comunais são de uso comum. Pode ser usado tanto pelo servo quanto pelo senhor. Um manso servil, o nome mesmo já fala, servil é do servo. Então são as terras destinadas ao servo trabalhar. Manso senhorial são as terras do senhor, que o servo trabalha alguns dias na semana para o senhor, para a produção dele. 6. Enumere de acordo com as obrigações prestadas pelos servos dentro do fio. No Google Formulário eu deixei essa questão objetiva de marcar X. E aqui você vai fazer a correspondência. Você vai voltar aqui nas obrigações do texto. Corvéia, talho e banalidade. Aí você vai ligar aqui. Por exemplo, número 2, banalidade. Se for o trabalho de alguns dias por semana nas reservas senhoriais, você vai colocar número 2. Aqui. Se for aqui, taxa paga ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e outros equipamentos, você vai colocar aqui. E assim sucessivamente. Lê o texto e faz a correspondência. Questão 7. Elabora uma frase historicamente correta para cada grupo de palavras abaixo. Você vai ter que formar aqui uma frase com essas palavras: feudalismo, poder e igreja, né? E assim sucessivamente. Então é pessoal, só tem que ser correta historicamente, né? O que o feudalismo tem a ver com o poder da igreja, né? Por exemplo, podia colocar: durante o feudalismo a igreja tinha muito poder, por exemplo, né? E fazer assim sucessivamente, tá? 8. Várias histórias sobre a sociedade medieval inspiraram a criação de filmes, livros e músicas. São obras que se passam em castelos, falam de reis, rainhas, donzelas e cavaleiros. Essas histórias mesclam fantasias e realidades. Você conhece alguma história ambientada na Idade Média? Qual? Escreva um resumo nas linhas abaixo. Bom, as meninas geralmente têm os contos de fadas, né? Na Disney, né? Então tem aquelas princesas lá da Disney mais clássicas, né? Porque existe princesa que não é no período medieval, mas, por exemplo, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, até Frozen, né? É período assim mais medieval porque tem castelo e tal. Porque a gente tem princesas igual, por exemplo, Moana. Moana não é medieval. Mulan, né, também não é medieval, mas aí geralmente tem que ter um castelo, né? Aí tendo castelo, geralmente é medieval. E os meninos aí tem vários também, né? Tem da DreamWorks, aquele Como Treinar Seu Dragão, que se passa no período medieval. Tem filmes como O Senhor dos Anéis, Lenda do Rei Arthur, né? Então, qualquer um desses você pode citar e fazer um resumo da história. Semana 2, gente. Expansão feudal, Baixa Idade Média. Tem um texto e vamos lá. A partir do século XI, ocorreram mudanças significativas no mundo feudal. Nesse período também houve mudanças na agricultura. Foram adotadas práticas como a rotação de culturas, a derrubada de florestas e a drenagem de pântanos. Além disso, novas técnicas agrícolas foram introduzidas e permitiram a produção de uma maior quantidade de alimentos. Pesquise e descreva sobre as técnicas de cultivo abaixo. Então tem que fazer uma pesquisa, pode ser até no dicionário, né? O que é uma charrua, né? Aí você vai colocar o significado aqui. Ferradura também, no período medieval. Moinho de água e de vento. Esse peitoral aqui, você tem que fazer uma pesquisa peitoral dentro da agricultura. Então usar a internet, né, o celular ou um dicionário em casa, vocês conseguem responder. 2. O desenvolvimento da agricultura proporcionou um aumento de produção de alimentos, porém a distribuição da comida entre a população continuava desigual. A carne era abundante na mesa dos mais ricos e a alimentação completava-se com pão, vinho, ovos, peixes, queijo, alguns legumes e verduras.
Já a alimentação dos camponeses era à base de pão e vinho, completada com pouca carne, frutas e cereais. Observe a tabela abaixo sobre a estimativa do crescimento populacional da Europa e responda. Crescimento demográfico na Europa Ocidental de 1000 a 1300. Letra A. Entre 1000 e 1300 a população da Europa cresceu consideravelmente. Quais fatores poderiam ser apontados para justificar esse crescimento? Bom, aqui, deixa eu ver. Os europeus deram contar com boas colheitas, o fim das invasões e com o aumento da área de cultivo, né? Isso aqui são os fatores que justificam o aumento populacional. B. Identifique o período que apresentou maior índice do crescimento populacional. Bom, só olhar aqui, de 1200 a 1300. 3. Várias cidades eram cercadas por altas muralhas, formando um núcleo chamado de burgo. Desse termo surgiu a palavra burguês. Pesquise a evolução desse termo ao longo da história e responda. Letra A. Inicialmente, quem era considerado burguês? Geralmente quem vivia em burgo, né, nessa cidade alta muralha. B. Atualmente continuam existindo burgueses? Sim, né, se usa ainda a palavra, né, no nosso tempo, mas ela não tem o mesmo significado que antigamente. C. Qual o significado mais comum da palavra burguês nos dias de hoje? Bom, hoje em dia tem até uma música, né, do cantor Seu Jorge chamada Burguesinha, Burguesinha, Burguesinha. Então, burguesinha aí na letra do Seu Jorge é um referente a uma menina que é uma patricinha, geralmente é quem tem dinheiro. Então, hoje em dia, o significado de burguês é alguém que é rico, né, que tenha dinheiro, né, que tenha posses. Bom, chegamos à semana 3. Aqui está falando das cruzadas, tem uma introdução, mapa, as consequências das cruzadas. Número 1. Explique com suas palavras quais foram os principais fatores que impulsionaram o movimento das cruzadas. Bom, no texto deve ter algo, né? Impulsionar as cruzadas, né? Além das questões religiosas, está aqui. A população havia aumentado, não existia oportunidade de trabalho para todos. Assim, enviar essas pessoas para combater no Oriente em nome da fé cristã era também uma maneira de resolver os problemas populacionais da Europa. 2. Sobre as cruzadas responde. Onde e como surgiram? As cruzadas foram expedições militares organizadas por cristãos da Europa a fim de reconquistar os turcos a Terra Santa, né? Responde a letra A do número 2. B. Quanto tempo duraram? Aqui, 1095 a 1270, tá? Né, que é o tempo de duração. C. Quantas aconteceram? Aqui, ó, 8 no mapa. Qual o objetivo das cruzadas? No início aqui, ó. O
objetivo de expulsar os turcos que haviam conquistado lugares onde Jesus Cristo viveu. Letra E. Quais eram os objetivos dos nobres ao tomarem parte das cruzadas? Bom, os nobres queriam conseguir mais terras, né? Bom, no Oriente. F. Como as cruzadas terminaram? Seus objetivos foram alcançados? Ó, as conquistas cristãs no Oriente duraram pouco, pois os territórios foram sendo reconquistados pelos muçulmanos a partir do século XIII. Tá? 3. As cruzadas podem ser vistas como um momento de expansão da sociedade feudal? Sim, né? Uma tentativa de expansão da sociedade feudal para o Oriente, só que elas acabaram não tendo muito sucesso. 4. O movimento das cruzadas pode ser entendido como um meio para obter paz na Europa? Explique. Bom, se a gente levar em consideração o que está escrito aqui, ó, a população havia aumentado, não existia oportunidade de trabalho para todos, assim enviar essas pessoas para combater no Oriente em nome da fé cristã era uma maneira de resolver os problemas populacionais da Europa, porque senão ia ter conflito na Europa, né? 5. Observe a imagem abaixo e responda. Descreva o movimento que está sendo representado na imagem acima. Os cruzados. B. Qual o significado das cruzes pintadas nos escudos e armaduras dos cruzados? O significado religioso, né? Que eles estavam lutando pela Igreja Católica. C. Por que as cruzadas não podem ser entendidas apenas como uma expedição religiosa? Porque tinha motivação também dos nobres, os interesses da nobreza, da burguesia, e expandir o comércio. Então não era apenas religiosa, apesar dessa ser a sua maior característica. E chegamos à semana 4. Corporação de ofício e burguesia. Tá. Número 1. Em Paris só pode ser ourives quem fizer o juramento e trabalhar segundo os usos e costumes dessa profissão. Nenhum ourives pode trabalhar o ouro se não for com a melhor técnica, e o produto deve exceder em qualidade a todos os ouros trabalhados em outras terras. Nenhum ourives pode ter mais que um aprendiz estrangeiro, o que deverá ser parente seu ou de sua mulher, próximo ou distante, desde que lhe apraze. O texto acima refere-se a artes. Letra A. Corporações de ofício na Baixa Idade Média. B. Organizações sindicais dos tempos modernos. C. Guildas de mercadores de Europa Oriental. D. Empresas familiares da época contemporânea. Letra A. Tá? Corporação de ofício. Ó. Tá bom? Explicando aqui, ó. Do mestre, do aprendiz. Tá? 2. A formação da burguesia como classe social está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? Letra A. Crescimento das cidades. B. Fortalecimento do artesanato. C. Crescimento do comércio. D. Criação da máquina a vapor. Letra D, né? Criação da máquina a vapor só vai ocorrer na Revolução Industrial. 3. Resolva a cruzadinha abaixo sobre a sociedade medieval. Número 1. Propriedade rural comum na Alta Idade Média. Aí aqui tem uma palavra cruzada. Então, igual, por exemplo, a primeira ali é feudo. Aí você vai
completar aqui. Se fizer no caderno e me mandar uma foto, pode fazer aqui de uma vez. No Google Formulário, eu deixei lá um espaço para você colocar número 1 e a resposta, número 2 a resposta e assim por diante. Porque não tem como colocar o quadrinho para você responder, tá bom? E terminamos, né, as 4 semanas. Eu agradeço quem me escutou até aqui, espero que eu tenha ajudado, tá bom? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida necessária e muito obrigado, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus.